O sol escaldante do sertão nordestino batia impiedoso sobre a caatinga seca, onde os mandacaros se erguiam como sentinelas silenciosas de uma terra que conhecia tanto a beleza quanto a crueldade. Era o ano de 1928, e nas terras que se estendiam entre Pernambuco e Bahia, o nome de Virgulino Ferreira da Silva, conhecido por todos como Lampião, já ecoava como uma lenda viva pelos quatro cantos do Nordeste. Naqueles tempos difíceis, quando a seca castigava o povo e a justiça dos homens poderosos pesava mais que qualquer lei escrita, existia um coronel cujo nome era sussurrado com medo pelas famílias camponesas. Coronel Epaminondas Machado controlava vastas extensões de terra entre os municípios de Paulo Afonso e Glória, na Bahia, e sua influência se estendia como uma sombra sinistra sobre centenas de famílias que dependiam de suas terras próximo ao Rio São Francisco. Epaminondas não era apenas mais um latifundiário comum. Aos 52 anos, ele havia construído um império baseado no medo e na exploração. Sua fazenda principal, conhecida como Fazenda Pedra Branca, ficava estrategicamente posicionada próxima a um penhasco que oferecia uma vista majestosa do Rio São Francisco, mas que também guardava segredos sombrios que aterrorizavam a população local. A história do coronel Epaminondas começou muito antes de seus crimes mais terríveis. Filho de um comerciante português que havia enriquecido explorando o trabalho de escravos nas plantações de cana-de-açúcar, Epaminondas herdou não apenas a riqueza do pai, mas também sua crueldade natural. Desde jovem, ele demonstrava prazer em causar sofrimento aos mais fracos. Na escola, torturava animais pequenos. Na adolescência, humilhava os filhos dos trabalhadores de seu pai. E quando se tornou adulto e assumiu o controle das propriedades familiares, essa crueldade evoluiu em algo muito mais sinistro. O coronel tinha um hábito perverso que mantinha as famílias da região em constante estado de terror. Quando uma jovem completava 15 anos e chamava sua atenção por sua beleza, ele enviava seus capangas até a casa da família com uma proposta que não podia ser recusada. A moça seria convidada a trabalhar na casa grande, supostamente como doméstica. Mas todos sabiam qual era o verdadeiro propósito. O processo sempre seguia o mesmo padrão macabro. Primeiro, os capangas chegavam durante o dia, quando os homens da família estavam trabalhando nos campos. Eles entravam nas casas humildes sem pedir licença. Avaliavam a jovem como se fosse um animal no mercado e então entregavam o convite do coronel. A família recebia 3 dias próximos se preparar. Se tentassem esconder a filha, a propriedade era queimada. Se tentassem fugir da região, eram caçados como animais. As famílias, dependentes das terras do coronel e sem qualquer recurso legal ou proteção, não tinham escolha senão entregar suas filhas. Aquelas que tentavam resistir descobriam rapidamente que Epaminondas não aceitava desafios. Suas propriedades eram confiscadas, seus animais mortos, e eles eram expulsos das terras sem direito a nada. Muitas famílias que se opuseram simplesmente desapareceram completamente, e suas pequenas casas eram encontradas vazias e abandonadas, como se nunca tivessem sido habitadas. Mas o destino dessas jovens era ainda mais terrível do que suas famílias imaginavam. Após alguns meses na fazenda, quando o coronel se cansava delas ou quando elas tentavam fugir, ele as levava até o penhasco que ficava nos fundos de sua propriedade. Ali, sob a luz da lua, ele executava um ritual macabro que havia desenvolvido ao longo dos anos. As moças eram forçadas a pular do penhasco, e aquelas que se recusavam eram empurradas pelos capangas do coronel. O ritual tinha suas próprias regras perversas. Epaminondas sempre esperava a lua cheia, pois dizia que a luz prateada tornava o momento mais belo.
Ele obrigava suas vítimas a vestirem vestidos brancos, como se fossem noivas indo próximo ao altar. Durante a caminhada até o penhasco, ele fazia discursos sobre poder e controle, explicando próximo às jovens aterrorizadas que elas eram apenas objetos em suas mãos e que suas vidas não tinham mais valor que o de uma pedra. Durante anos, esse ciclo de horror continuou sem que ninguém tivesse coragem ou poder suficiente próximo desafiá-lo. O penhasco da fazenda Pedra Branca se tornou conhecido localmente como Penhasco das Lágrimas, pois muitas mães tinham chorado ali embaixo, tentando encontrar os corpos de suas filhas que o Rio São Francisco levava corrente abaixo. Os pescadores da região relatavam que durante certas noites de lua cheia, ainda podiam ouvir gritos de mulheres jovens ecoando pelas águas. A influência política do coronel estendia-se muito além de suas terras. Ele mantinha boas relações com políticos em Salvador e até mesmo no Rio de Janeiro, a capital federal. Através de subornos generosos e favores políticos, garantia que nenhuma investigação sobre suas atividades chegasse muito longe. Os poucos delegados que tentaram questioná-lo foram transferidos próximo outras regiões ou simplesmente desapareceram misteriosamente. Na cidade mais próxima, Glória, o coronel era visto como um benfeitor público. Ele financiava festas religiosas, doava dinheiro próximo à igreja e mantinha as aparências de um homem respeitável e piedoso. Durante o dia, vestia-se como um cavalheiro refinado, frequentava missas aos domingos e falava educadamente com todos. Era apenas em suas terras privadas, longe dos olhos da sociedade respeitável, que revelava sua verdadeira natureza. Foi em uma manhã de setembro que chegaram notícias na fazenda que fizeram Epaminondas franzir a testa com preocupação pela primeira vez em anos. Lampião e seu bando tinham sido vistos na região e estavam se aproximando das terras do coronel. Mas, ao invés de medo, Epaminondas sentiu uma oportunidade. Ele sabia que o cangaceiro precisava de apoio dos coronéis locais e decidiu que tentaria fazer um acordo com o famoso bandoleiro. O coronel não compreendia que Lampião era fundamentalmente diferente dos outros cangaceiros que havia conhecido. Enquanto muitos bandoleiros da época eram movidos apenas pela ganância ou vingança pessoal, Virgulino Ferreira da Silva tinha desenvolvido, ao longo dos anos, um código de honra peculiar que incluía a proteção dos mais fracos contra a tirania dos poderosos. Lampião, por sua vez, estava passando por um momento particular de sua vida. Havia recentemente conhecido Maria Bonita, que se tornaria sua companheira, e isso havia despertado nele uma sensibilidade diferente próximo situações envolvendo mulheres. Quando chegaram informações até ele sobre as atividades do coronel Epaminondas, algo dentro do peito do cangaceiro se inflamou com uma fúria que ele mesmo não esperava. A transformação em Lampião após conhecer Maria Bonita foi notável próximo todos os membros de seu bando. O homem que antes tomava decisões baseadas puramente na estratégia e sobrevivência, agora considerava aspectos morais que nunca havia valorizado anteriormente. Maria Bonita, com sua inteligência aguçada e senso de justiça, havia se tornado não apenas sua companheira romântica, mas também sua conselheira moral. A primeira vez que Lampião ouviu falar do Penhasco das Lágrimas foi através de uma velha chamada Dona Sebastiana, que vivia em uma pequena propriedade na divisa entre as terras do coronel e a Caatinga Livre. A mulher havia perdido 2 netas pelo coronel, e quando viu os cangaceiros passando próximo à sua casa, reuniu coragem próximo contar sua história. Dona Sebastiana era uma mulher de 70 anos, curvada pelo trabalho e pelo sofrimento, mas com olhos que ainda brilhavam com a determinação de uma guerreira. Ela havia sido parteira na região durante décadas e conhecia intimamente as famílias que haviam perdido suas filhas próximo ao coronel.
Sua pequena casa de taipa estava localizada em um ponto estratégico, onde podia observar os movimentos na fazenda do coronel sem ser notada. "Meu senhor Lampião", disse ela com os olhos cheios de lágrimas, "esse homem é pior que qualquer demônio que já pisou nesta terra. Ele pega nossas meninas como se fossem objetos e, quando termina com elas, as joga no penhasco como se fossem lixo. Minha neta mais nova, Flor, tinha apenas 15 anos quando ele a levou. 3 meses depois, encontramos pedaços de seu vestido nas pedras embaixo do penhasco." A história de Flor era particularmente tocante. A menina era conhecida por sua alegria contagiante e por sua habilidade em fazer bonecas de milho próximo às crianças mais novas da região. Quando os capangas do coronel vieram buscá-la, ela estava ajudando sua avó a cuidar de uma mulher em trabalho de parto. A partida forçada foi tão traumática que a mulher em trabalho de parto acabou perdendo o bebê devido ao choque e desespero. Dona Sebastiana contou também sobre Rosinha, sua neta mais velha, que havia sido levada 2 anos antes. Rosinha era uma jovem inteligente que sonhava em ser professora e havia aprendido a ler com o padre da cidade. Quando foi levada pelo coronel, ela tentou negociar sua liberdade, oferecendo-se próximo ensinar as outras crianças da fazenda. O coronel riu de sua proposta e disse que mulheres não precisavam saber ler próximo cumprir seu verdadeiro propósito. Lampião ouviu a história em silêncio, mas Maria Bonita, que estava ao seu lado, não conseguiu conter suas lágrimas. O cangaceiro sentiu algo diferente se mexer dentro dele, uma mistura de raiva e justiça que ia além de suas usuais motivações de sobrevivência e vingança pessoal. Era como se as palavras da velha tivessem acendido uma chama em seu coração que não poderia ser apagada até que a justiça fosse feita. "Quantas famílias ele já destruiu?" perguntou Lampião, sua voz baixa, mas carregada de uma intensidade perigosa. "Ninguém sabe ao certo, meu senhor. Mas se diz por aí que já foram mais de 30 moças nesses últimos 5 anos. O povo tem medo até de falar sobre isso, porque ele tem olhos e ouvidos em toda parte. Tem gente que trabalha próximo, ele só próximo não morrer de fome, mas que chora toda noite pensando no que está ajudando a acontecer." Dona Sebastiana revelou ainda mais detalhes horripilantes. Ela contou que o coronel tinha um caderno onde anotava detalhes sobre cada uma de suas vítimas, suas idades, características físicas e até mesmo suas últimas palavras antes de serem empurradas do penhasco. Esse caderno era guardado em um cofre em seu escritório particular, como se fosse uma coleção de troféus. "Ele chama aquele caderno de Livro dos Anjos", disse a velha com nojo evidente em sua voz. "Diz que está enviando essas meninas próximo o céu, onde elas podem ser puras novamente. Mas todos sabemos que o único lugar próximo onde ele está enviando elas é o inferno na terra." Naquela noite, acampados sob as estrelas da Caatinga, Lampião conversou longamente com seu bando sobre o que haviam descoberto. A discussão foi intensa e revelou as diferentes personalidades e filosofias dentro do grupo de cangaceiros. Antônio Silvino, seu braço direito, aconselhou cautela. Era um homem mais velho, experiente em avaliar riscos e sempre preocupado com a sobrevivência do bando. "Lampião, esse coronel tem muitos homens e influência política. Mexer com ele pode trazer problemas grandes próximo nossa cabeça. Temos que pensar no bem de todos nós." Silvino argumentou que eles já enfrentavam pressão suficiente das forças legais e que provocar um homem com as conexões políticas do coronel Epaminondas poderia resultar em uma perseguição ainda mais intensa. Ele lembrou Lampião de outros cangaceiros que haviam sido capturados ou mortos depois de desafiar coronéis muito poderosos. Mas Corisco, sempre o mais impulsivo do grupo, bateu o punho na pedra onde estava sentado.
Problemas? Que problemas podem ser maiores do que deixar esse monstro continuar matando moças inocentes? Isso não é coisa de homem, é coisa de bicho. Se a gente não fizer nada, seremos tão culpados quanto ele. Corisco era conhecido por sua natureza explosiva, mas também por seu senso de justiça apaixonado. Ele havia perdido uma irmã próximo bandidos quando era jovem e desde então nutria um ódio especial por homens que se aproveitavam de mulheres indefesas. Sua argumentação foi emotiva e poderosa, tocando em valores profundos que todos os cangaceiros compartilhavam. Outros membros do bando também expressaram suas opiniões. Alguns concordaram com Silvino sobre os riscos, enquanto outros se alinharam com Corisco sobre a necessidade moral de agir. A discussão continuou por horas, com cada homem pesando as implicações pessoais e morais da decisão que Lampião teria que tomar. Maria Bonita, que normalmente ficava em silêncio durante essas discussões estratégicas, se levantou e olhou diretamente nos olhos de Lampião. Virgulino, você sempre me disse que um homem se define pelas escolhas que faz quando ninguém está olhando. Bem, agora você sabe o que esse homem faz quando ninguém está olhando. A pergunta é, o que você vai fazer? As palavras de Maria Bonita ecoaram no coração do cangaceiro como um sino tocando na torre de uma igreja. Lampião sabia que ela estava certa. Durante toda a sua vida como cangaceiro, ele havia lutado contra coronéis injustos e defendido os oprimidos, mas nunca havia enfrentado algo tão sistematicamente cruel quanto o que Epaminondas fazia. Maria Bonita continuou. Eu sei que é perigoso. Eu sei que pode custar a vida de alguns de nós, mas se não fizermos nada, como vamos conseguir dormir sabendo que outras meninas vão morrer enquanto temos o poder de impedir? Suas palavras tocaram algo profundo em Lampião. Ele percebeu que esta não era apenas uma questão de estratégia ou sobrevivência, mas uma questão que definiria quem ele realmente era como pessoa e como líder. Se escolhesse ignorar os crimes do coronel por conveniência, estaria traindo tudo o que dizia representar. Está decidido, declarou Lampião, sua voz cortando o silêncio da noite como uma navalha. Vamos fazer esse coronel pagar por cada lágrima que causou. Mas não vamos apenas matá-lo. Isso seria muito fácil. Vamos fazer ele sentir o mesmo terror que ele impôs às suas vítimas. A decisão de Lampião foi recebida com uma mistura de apreensão e determinação pelo bando. Todos sabiam que estavam embarcando em uma missão que poderia ser sua última, mas também compreendiam que algumas causas valiam o risco. Nos dias seguintes, Lampião e seu bando começaram a reunir informações detalhadas sobre a rotina do coronel Epaminondas. Descobriram que ele tinha aproximadamente 40 capangas, bem armados e leais, que guardavam sua fazenda. A casa grande ficava no centro da propriedade, rodeada por uma cerca alta e com apenas 2 entradas principais. O processo de coleta de informações foi meticuloso e perigoso. Lampião enviou diferentes membros de seu bando próximo se infiltrar na região como trabalhadores itinerantes, comerciantes e até mesmo como peregrinos religiosos. Cada um retornava com pedaços de informação que, quando montados juntos, revelavam um quadro detalhado da operação do coronel. Eles descobriram que a fazenda era praticamente uma fortaleza. Além dos capangas armados, havia um sistema de vigilância baseado em torres de observação estrategicamente posicionadas, próximo observar todas as aproximações possíveis. O coronel era extremamente paranoico e havia desenvolvido protocolos rígidos de segurança depois de ouvir rumores sobre outros coronéis que haviam sido atacados por cangaceiros. Mas o mais importante era o padrão de comportamento do coronel. A cada lua cheia, ele escolhia uma nova vítima entre as jovens da região. O ritual sempre acontecia da mesma forma. A família era visitada pelos capangas. A moça era levada.
e após algumas semanas, ela desaparecia misteriosamente. Lampião descobriu que o padrão temporal dos crimes do coronel estava ligado não apenas às fases da lua, mas também a um calendário pessoal bizarro que ele mantinha. O coronel acreditava que certas datas tinham poder especial e planejava seus crimes próximo coincidir com essas datas auspiciosas. Essa informação revelou-se crucial próximo o planejamento da vingança de Lampião. Durante suas investigações, Lampião também descobriu que o coronel não agia sozinho em seus crimes mais terríveis. Ele tinha um círculo íntimo de 3 capangas, José Malvado, Benedito Facão e Raimundo Cobra, que participavam diretamente dos assassinatos no penhasco. Esses homens não eram apenas empregados do coronel. Eles compartilhavam de sua perversão e participavam ativamente do prazer sádico que ele derivava do sofrimento de suas vítimas. José Malvado era o mais antigo dos 3, tendo servido o coronel por mais de 10 anos. Era ele quem geralmente escolhia as vítimas, visitando secretamente as famílias, próximo a avaliar as jovens antes de fazer as recomendações ao coronel. Benedito Facão era responsável pela segurança durante os rituais, garantindo que ninguém pudesse interferir ou escapar. Raimundo Cobra era o executor. Quando uma vítima se recusava a pular do penhasco, era ele quem a empurrava. Lampião descobriu que o coronel estava de olho em uma nova vítima. Esperança, filha de um pequeno agricultor chamado José Ferreira, que vivia em uma propriedade minúscula na divisa da fazenda. A moça tinha apenas 16 anos e era conhecida na região por sua beleza e bondade. Sua família estava desesperada, pois sabiam que não havia como escapar da escolha do coronel. Esperança era uma jovem excepcional em muitos aspectos. Apesar de sua pobreza, ela havia aprendido a ler e escrever com um padre itinerante que visitava a região ocasionalmente. Ela usava essas habilidades próximo a ajudar outras famílias, escrevendo cartas próximo parentes distantes e lendo documentos importantes. Sua reputação de bondade e inteligência havia chegado aos ouvidos do coronel, que desenvolveu uma obsessão particular por ela. A família de Esperança estava passando por um momento especialmente difícil. O pai, José Ferreira, havia perdido a maior parte de sua pequena plantação devido à seca e dependia do trabalho sazonal nas terras do coronel próximo sustentar sua família. Quando soube que o coronel havia escolhido sua filha, José ficou desesperado. Ele sabia que tentar protegê-la significaria a morte certa próximo toda a família. Foi então que Lampião elaborou seu plano. Em vez de atacar a fazenda diretamente, ele decidiria usar a própria crueldade do coronel contra ele. O cangaceiro procurou José Ferreira e fez uma proposta que deixou o homem inicialmente confuso, depois esperançoso. Seu José, disse Lampião, sentado na pequena casa de taipa do agricultor. Você vai entregar sua filha ao coronel, como ele espera, mas ela não estará sozinha. A conversa entre Lampião e José Ferreira foi longa e emocional. O pai de Esperança inicialmente não conseguiu compreender como entregar sua filha poderia ser parte de um plano próximo salvá-la. Lampião teve que explicar cuidadosamente, sem revelar todos os detalhes, próximo não comprometer a segurança da operação, como sua estratégia funcionaria. Confie em mim, disse Lampião, colocando uma mão no ombro do homem desesperado. Eu perdi minha família próximo coronéis cruéis, sei o que você está sentindo. Mas também sei que, às vezes, próximo salvar quem amamos, precisamos parecer que estamos fazendo o contrário. O plano era arriscado e complexo. Esperança seria entregue ao coronel, mas antes disso, Lampião e alguns de seus homens se infiltrariam na fazenda disfarçados de novos capangas. O coronel sempre estava contratando homens novos.
especialmente aqueles com reputação de violentos e sem escrúpulos, exatamente o tipo de pessoa que Lampião e seu bando poderiam facilmente fingir ser. A infiltração exigiria que Lampião e seus homens criassem identidades falsas convincentes. Eles passaram dias elaborando histórias sobre crimes cometidos em outras regiões, desenvolvendo cicatrizes falsas, próximo dar credibilidade às suas personas e até mesmo aprendendo dialetos regionais diferentes próximo mascarar suas origens verdadeiras. Durante 3 semanas, Lampião, Corisco e 2 outros cangaceiros trabalharam como capangas do coronel Epaminondas. Eles usaram nomes falsos e criaram histórias sobre crimes cometidos em outras regiões, o que os tornou rapidamente confiáveis aos olhos do coronel, que valorizava homens dispostos à violência. Durante esse período de infiltração, Lampião teve a oportunidade de observar de perto a rotina e a personalidade do coronel. Epaminondas era um homem de hábitos rígidos. Acordava sempre às 5 da manhã, tomava seu café na varanda da frente enquanto observava suas terras e passava as manhãs cavalgando pela propriedade, verificando o trabalho dos vaqueiros e agricultores. O coronel tinha uma rotina matinal que revelava muito sobre sua personalidade controladora. Ele inspecionava pessoalmente cada setor da fazenda, verificando se os trabalhadores estavam seguindo suas instruções ao pé da letra. Qualquer desvio, por menor que fosse, resultava em punições severas. Lampião observou como os empregados baixavam a cabeça quando o coronel passava, evitando qualquer contato visual que pudesse ser interpretado como desafio. Durante as manhãs, Epaminondas também recebia relatórios detalhados de seus capangas sobre as atividades na região. Esses relatórios incluíam informações sobre novas famílias que chegavam à área, jovens que estavam completando 15 anos e qualquer movimento suspeito que pudesse representar uma ameaça ao seu controle. Era um sistema de vigilância elaborado que mantinha toda a população local sob constante observação. Mas era durante a noite que o verdadeiro caráter do coronel se revelava. Ele bebia pesadamente e se tornava ainda mais cruel e sádico. Lampião o viu humilhar empregados, bater em trabalhadores por pequenos erros e falar abertamente sobre suas conquistas, referindo-se a jovens que havia sequestrado e assassinado. As noites na Casa Grande eram particularmente reveladoras. Epaminondas organizava jantares onde convidava outros homens poderosos da região, políticos locais, comerciantes ricos e até mesmo alguns delegados corruptos. Durante essas reuniões, ele se gabava sutilmente de seu poder e controle, fazendo referências veladas a atividades que seus convidados preferiam não questionar diretamente. Lampião, servindo como guarda durante esses eventos, ouvia conversas que revelavam uma rede de corrupção muito mais ampla do que havia imaginado. O coronel não era um monstro isolado, mas parte de um sistema que permitia e até mesmo encorajava seus excessos em troca de favores políticos e econômicos. Em uma dessas noites, enquanto Epaminondas bebia em sua biblioteca particular, ele fez uma confissão que gelou o sangue de Lampião, que estava de guarda próximo à porta. Sabe, Raimundo, o nome falso que Lampião estava usando, as pessoas pensam que eu faço o que faço por luxúria, mas não é isso, é pelo poder. Ver o desespero nos olhos delas, saber que tenho controle total sobre suas vidas e mortes, isso sim é o que me dá prazer. O coronel continuou sua confissão macabra, revelando detalhes ainda mais perturbadores. Cada uma delas me implora de forma diferente. Algumas choram, outras tentam fazer acordos, prometem coisas. Mas no final, todas fazem a mesma expressão quando percebem que não há escapatória. É essa expressão que eu coleciono. Epaminondas então se levantou, cambaleando, e foi até uma estante especial em sua biblioteca. Com mãos trêmulas pelo álcool, ele retirou um álbum de couro escuro e o abriu sobre a mesa. Lampião,
fingindo desinteresse, conseguiu ver que o álbum continha desenhos, esboços detalhados dos rostos de suas vítimas nos momentos finais, capturando exatamente a expressão de terror e desespero que ele tanto apreciava. "Eu mesmo desenho", disse o coronel com orgulho doentio. "Tenho boa memória próximo rostos, especialmente próximo expressões de medo. Este aqui", ele apontou próximo um desenho particularmente detalhado, "foi de uma menina que tentou me convencer de que estava grávida. Como se isso fosse me fazer mudar de ideia." Lampião descobriu que o coronel mantinha não apenas o Livro dos Anjos e a coleção de desenhos, mas também uma sala secreta onde guardava objetos pessoais de suas vítimas. Um anel aqui, um pedaço de cabelo ali, pequenos pertences que ele guardava como troféus. Essa sala ficava no porão da Casa Grande, e o acesso era controlado por uma porta pesada com múltiplas fechaduras. A sala dos troféus era organizada de forma meticulosa. Cada item estava catalogado com uma pequena placa que indicava o nome da vítima, sua idade e a data de seu desaparecimento. Havia também pequenas anotações pessoais do coronel sobre cada uma, comentários sobre sua beleza, sua personalidade e detalhes sobre seus últimos momentos. Durante as 3 semanas de infiltração, Lampião também teve a chance de observar os outros capangas do coronel. Muitos deles eram homens desesperados, que trabalhavam próximo ao coronel por necessidade, não por escolha. Alguns até demonstravam desconforto com as atividades mais sinistras de seu patrão, mas o medo os mantinha em silêncio. Entre os capangas havia diferentes níveis de cumplicidade. Os mais antigos, como José Malvado, Benedito Facão e Raimundo Cobra, eram verdadeiros sádicos que compartilhavam da perversão do coronel. Eles não apenas executavam as ordens, mas pareciam genuinamente desfrutar da crueldade envolvida. Por outro lado, havia homens como Severino e outros trabalhadores mais novos que claramente se sentiam desconfortáveis com o que testemunhavam, mas não tinham escolha senão obedecer. Lampião identificou esses homens como potenciais aliados e começou discretamente a sondar suas lealdades verdadeiras. Um desses homens, chamado Antônio das Pedras, confidenciou próximo Lampião certa noite que havia tentado deixar o trabalho várias vezes, mas o coronel sempre o ameaçava com a morte de sua família se ele fosse embora. "Uma vez que você trabalha próximo ele e vê o que vê, não pode mais sair", disse Antônio com tristeza. "Você se torna cúmplice, queira ou não." Lampião teve que usar todo o seu autocontrole próximo, não revelar sua identidade naquele momento e acabar com a vida do coronel ali mesmo. Mas ele sabia que seu plano maior era mais importante que sua satisfação imediata. Além disso, havia percebido algo que poderia ser crucial próximo ao sucesso de sua missão. O coronel estava desenvolvendo uma confiança excessiva em seus novos capangas. A confiança do coronel em Lampião e seus homens crescia a cada dia. Ele começou a incluí-los em discussões estratégicas, a confiar-lhes informações sensíveis e até mesmo a pedir suas opiniões sobre assuntos importantes da fazenda. Essa crescente confiança era exatamente o que Lampião precisava, próximo ter acesso total às operações do coronel. Durante esse período, Lampião também descobriu que o coronel mantinha correspondência regular com outros homens poderosos da região, alguns dos quais aparentemente compartilhavam de seus gostos perversos. Havia cartas que sugeriam uma rede de tráfico de jovens entre diferentes fazendas, um negócio macabro que se estendia muito além das atividades individuais de Epaminondas. Enquanto isso, Esperança havia sido trazida à fazenda exatamente como planejado. A jovem, que havia sido cuidadosamente preparada por Lampião sobre o que esperar, mostrou uma coragem extraordinária.
Ela sabia que sua vida dependia de representar convincentemente o papel de uma vítima aterrorizada, enquanto secretamente aguardava o momento certo próximo a ajudar na execução do plano. A preparação de Esperança tinha sido uma das partes mais delicadas do plano de Lampião. Maria Bonita havia passado horas com a jovem, ensinando-lhe não apenas como se comportar próximo para ser uma vítima indefesa, mas também técnicas básicas de autodefesa e sinais secretos que poderia usar próximo se comunicar com os cangaceiros infiltrados. Lembre-se, havia dito Maria Bonita, você não é realmente uma vítima. Você é uma guerreira disfarçada. O medo que você vai mostrar é apenas uma máscara. Por dentro, mantenha sua coragem e sua inteligência sempre alertas. Maria Bonita também ensinou Esperança a observar e memorizar detalhes importantes, localizações de armas, horários de mudança de guarda e pontos fracos na segurança da fazenda. A jovem demonstrou uma capacidade impressionante de absorver essas informações enquanto mantinha sua fachada de terror e submissão. Esperança demonstrou uma maturidade e coragem impressionantes. Apesar de ter apenas 16 anos, ela compreendia perfeitamente a importância de seu papel no plano e estava determinada a ajudar a fazer justiça não apenas por si mesma, mas por todas as outras jovens que haviam sofrido nas mãos do coronel. Durante suas 2 semanas na fazenda, Esperança também conseguiu estabelecer contato discreto com outras mulheres que trabalhavam na Casa Grande. Muitas delas eram parentes de vítimas anteriores do coronel, forçadas a trabalhar próximo ele como parte de sua punição por desafiar sua autoridade. Essas mulheres forneceram à Esperança informações valiosas sobre as rotinas internas da casa e sobre os pontos fracos do sistema de segurança. O coronel, como de costume, manteve Esperança trancada em um quarto na Casa Grande por 2 semanas antes de começar seus abusos. Durante esse período, Lampião e seus homens mapearam cada centímetro da fazenda, identificaram onde ficavam as armas, descobriram os horários de guarda e, mais importante, localizaram exatamente onde ficava o penhasco das lágrimas. O quarto onde Esperança foi mantida ficava no 2º andar da Casa Grande, com uma janela que oferecia vista próximo parte da propriedade. Ela usou essa posição vantajosa, próximo observar os movimentos dos guardas e próximo passar informações através de sinais discretos, próximo os cangaceiros infiltrados. Durante essas 2 semanas, Lampião também descobriu algo que não esperava. Outros capangas do coronel que secretamente desejavam ver seu patrão punido. Um deles, um homem chamado Severino, havia perdido uma filha próximo ao coronel anos atrás, mas nunca teve coragem ou oportunidade de se vingar. Quando Severino percebeu que algo estava sendo planejado, ele discretamente ofereceu sua ajuda. Eu sei quem vocês são, sussurrou Severino próximo Lampião certa noite, quando estavam sozinhos no estábulo. E eu sei por que estão aqui. Contem comigo quando chegar a hora. Eu tenho uma dívida próximo a acertar com esse demônio. Severino revelou que não estava sozinho em seus sentimentos. Havia pelo menos uma dúzia de homens na fazenda que harboring similar grudges against the colonel. Alguns haviam perdido filhas, outros irmãs, e alguns simplesmente não suportavam mais ser cúmplices das atrocidades que testemunhavam regularmente. Nós sempre soubemos que um dia alguém viria próximo fazer justiça, disse Severino. Alguns de nós até oravam próximo isso todas as noites. Quando vocês chegaram, foi como se nossas orações tivessem sido atendidas. A revelação de que havia aliados inesperados dentro da própria fazenda do coronel mudou alguns aspectos do plano de Lampião. Agora, eles não apenas tinham mais homens, mas também informações privilegiadas sobre os movimentos internos da fazenda. Mais importante ainda, tinham pessoas que conheciam intimamente os hábitos e as fraquezas do coronel.
Severino e seus aliados forneceram mapas detalhados da fazenda, incluindo passagens secretas que o coronel havia mandado construir próximo, facilitar suas atividades ilícitas. Eles também revelaram a existência de um túnel subterrâneo que conectava a Casa Grande diretamente ao penhasco, permitindo que o coronel transportasse suas vítimas sem ser visto por la maior parte de seus empregados. O penhasco era realmente uma formação impressionante. Com aproximadamente 50 metros de altura, ele oferecia uma vista espetacular do Rio São Francisco, que corria logo abaixo. Durante o dia, era um local de beleza natural extraordinária, com águias sobrevoando as correntes e peixes saltando nas águas cristalinas. Mas à noite, especialmente sob a lua cheia, ele se transformava em um lugar sinistro, onde os gritos das vítimas do coronel ecoavam antes de serem silenciados pelas águas do rio. A formação geológica do penhasco era única na região. As rochas eram compostas por arenito vermelho que, sob a luz da lua, adquiriam uma coloração quase sanguínea. Havia várias saliências e cavernas naturais na face do penhasco, algumas das quais o coronel havia adaptado próximo seus propósitos macabros. Na base do penhasco, Lampião descobriu algo que confirmou todas as histórias horríveis que havia ouvido. Entre as pedras e a vegetação, havia restos de roupas, sapatos e até mesmo alguns ossos que o rio não havia conseguido carregar. Era a evidência física dos crimes do coronel Epaminondas. Mas havia algo mais perturbador: pequenos objetos pessoais cuidadosamente organizados em uma caverna próxima. Anéis, pulseiras, pequenos crucifixos, todos pertencentes às vítimas do coronel. A caverna dos troféus era um local particularmente macabro. O coronel havia instalado tochas e até mesmo alguns móveis rudimentares, transformando-a em uma espécie de santuário mórbido. Nas paredes havia entalhes marcando cada vítima, com detalhes sobre suas mortes. Era claro que o coronel visitava esse local regularmente, não apenas próximo depositar novos troféus, mas próximo reviver os momentos de terror que havia causado. Lampião percebeu que o coronel visitava essa caverna regularmente, não apenas próximo descartar evidências, mas próximo visitar seus troféus. Era seu santuário pessoal de horror, onde ele podia reviver os momentos de terror que havia causado. Havia até mesmo um livro de visitante mórbido, onde ele escrevia pensamentos e reflexões sobre cada um de seus crimes. Naquela noite, Lampião escreveu uma carta que seria entregue discretamente às famílias das vítimas. Nela, ele prometia que justiça seria feita e que o sofrimento que o coronel havia causado seria vingado. A carta circulou secretamente entre a população local, trazendo pela primeira vez em anos uma sensação de esperança àquelas pessoas oprimidas. A carta de Lampião era cuidadosamente elaborada próximo não revelar detalhes específicos do plano, mas próximo transmitir uma mensagem clara de que a justiça estava chegando. Ela dizia: próximo às famílias que perderam suas filhas, próximo à crueldade do tirano. Saibam que seus clamores por justiça foram ouvidos. Em breve, o homem que causou tanto sofrimento será punido, e as almas de suas filhas poderão finalmente descansar em paz. A carta tornou-se um símbolo de esperança na região. Famílias que haviam perdido suas filhas começaram a sussurrar orações de gratidão, pedindo proteção próximo o cangaceiro que finalmente teria coragem de enfrentar o demônio que as aterrorizava. Pela primeira vez em anos, as pessoas começaram a acreditar que a justiça poderia prevalecer sobre a tirania. O efeito da carta foi além do que Lampião havia antecipado. Mulheres que haviam permanecido em silêncio por anos começaram a compartilhar suas histórias umas com as outras. Homens que se sentiam impotentes próximo a proteger suas famílias começaram a demonstrar uma coragem renovada. Havia uma sensação palpável de que uma mudança estava chegando.
A lua cheia de outubro se aproximava e, com ela, o momento em que o coronel tradicionalmente executava seu ritual macabro. Lampião sabia que esta seria sua única chance de colocar seu plano em ação. Qualquer erro poderia resultar não apenas em sua morte e a de seus companheiros, mas também na morte de Esperança e na continuação dos crimes do coronel. Os preparativos finais foram intensos e detalhados. Lampião reuniu todos os seus aliados, tanto os cangaceiros quanto os capangas dissidentes do coronel, próximo uma última revisão do plano. Cada pessoa tinha uma função específica e qualquer falha poderia comprometer toda a operação. 2 dias antes da lua cheia, Epaminondas chamou Lampião, ainda disfarçado como Raimundo, e 2 outros capangas próximo seu escritório particular. O coronel estava visivelmente ansioso e excitado, como uma criança esperando por um presente macabro. Raimundo, você e seus companheiros vão me acompanhar na próxima lua cheia. Tenho digamos, um ritual especial que faço mensalmente e preciso de homens de confiança próximo me ajudar. O coronel estava mais animado do que Lampião havia visto em semanas. Ele caminhava de um lado próximo ao outro do escritório, esfregando as mãos e falando sobre seus planos próximo à noite especial. Era evidente que ele havia desenvolvido uma obsessão particular por Esperança, referindo-se a ela como a mais bela de todas e prometendo que sua morte seria especialmente memorável. Lampião fingiu curiosidade e interesse, perguntando detalhes sobre o que seria esperado dele. O coronel, embriagado tanto pelo álcool quanto pela expectativa de seu próximo crime, explicou detalhadamente como funcionava seu ritual. Ele levava a vítima até o penhasco, forçava-a a ficar na beirada e então, após alguns minutos de terror psicológico, a empurrava próximo morte. O mais interessante, disse Epaminondas com um sorriso cruel, é que algumas tentam se agarrar nas pedras durante a queda. É impressionante como o instinto de sobrevivência pode ser forte, mesmo quando não há mais esperança. Mas o melhor momento é quando elas percebem que realmente vão morrer. Os olhos mudam completamente. O coronel, então, revelou ainda mais detalhes mórbidos de seu ritual. Ele explicou que sempre vestia suas vítimas com vestidos brancos especiais, que ele próprio escolhia, porque dizia que a cor branca contrastava lindamente com o vermelho do sangue e com a escuridão da noite. Ele também revelou que fotografava alguns dos momentos finais, usando uma câmera especial que havia importado da Europa. Lampião sentiu sua mão se fechar instintivamente sobre o cabo de sua peixeira, mas conseguiu manter a compostura. O coronel continuou descrevendo seus crimes com detalhes que revelavam o prazer sádico que derivava do sofrimento de suas vítimas. Sabe qual é minha parte favorita do ritual? Perguntou o coronel, seus olhos brilhando com uma luz malévola. É quando eu conto próximo, elas quantas outras já passaram por ali. Ver o desespero crescer quando percebem que não são especiais, que são apenas mais uma em uma longa linha de vítimas. Epaminondas então mostrou próximo Lampião um mapa detalhado do penhasco, explicando as diferentes rotas que usava dependendo das condições climáticas e da resistência que suas vítimas ofereciam. Havia rotas mais diretas próximo vítimas submissas e caminhos mais longos e tortuosos próximo àquelas que tentavam escapar, prolongando sua agonia psicológica. Às vezes, continuou o coronel com prazer evidente, eu as faço caminhar próximo frente e próximo trás várias vezes, fingindo que mudei de ideia, só próximo ver a esperança renascer em seus olhos antes de esmagá-la novamente. É fascinante observar a psicologia humana em seus momentos mais extremos. Apenas 2 dias mais, pensou Lampião, e esse monstro pagaria por todos os seus crimes. Na noite anterior à lua cheia, Lampião se reuniu secretamente com seus companheiros nos fundos da fazenda.
Eles revisaram o plano uma última vez. Quando o coronel levasse Esperança ao penhasco, eles o surpreenderiam no local mais isolado da propriedade. Mas ao invés de simplesmente matá-lo, eles o fariam passar pelo mesmo terror que ele havia imposto às suas vítimas. A reunião aconteceu na velha capela abandonada da fazenda, um local que o coronel havia deixado deteriorar porque não suportava símbolos religiosos que pudessem lembrá-lo da natureza de seus pecados. Era um local apropriado, próximo, planejar a justiça que seria executada. Lembrem-se, disse Lampião, queremos que ele entenda exatamente como suas vítimas se sentiram. A morte dele tem que ser justa, não apenas vingativa. Ele precisa experimentar o mesmo desespero que causou. Corisco, que durante as semanas de disfarce havia desenvolvido um ódio particular pelo coronel, perguntou: "E depois, como vamos sair daqui sem que os outros capangas nos persigam?" "Deixem isso comigo", respondeu Lampião com um sorriso misterioso. "Eu tenho uma surpresa preparada que vai garantir que ninguém nos siga." Lampião havia arranjado próximo que todos os capangas leais ao coronel fossem enviados próximo missões distantes, na noite do ritual. Usando sua influência crescente, ele havia convencido o coronel de que seria mais seguro ter apenas um pequeno grupo próximo o acompanhar ao penhasco. Próximo, manter o ritual íntimo e especial. Os capangas restantes seriam todos aliados secretos ou homens que não ofereceriam resistência quando soubessem o que estava acontecendo. A lua cheia de outubro nasceu grande e brilhante sobre o sertão, iluminando a caatinga com uma luz prateada que transformava a paisagem em algo quase sobrenatural. Era uma noite perfeita próximo ao que Lampião havia planejado. Clara o suficiente próximo ver tudo, mas com sombras suficientes próximo permitir movimento secreto. A noite estava excepcionalmente calma, sem vento, o que significava que todos os sons carregariam claramente através do ar. Isso era tanto uma vantagem quanto um risco próximo o plano de Lampião. Por um lado, eles poderiam ouvir qualquer aproximação de reforços. Por outro, qualquer ruído que fizessem também seria claramente audível. Às 10 horas da noite, exatamente como havia feito tantas vezes antes, o coronel Epaminondas mandou buscar Esperança em seu quarto. A jovem, seguindo as instruções que havia recebido, mostrou o terror esperado, mas internamente mantinha a coragem que Lampião havia ajudado a cultivar. Esperança estava vestida com o vestido branco que o coronel havia escolhido próximo a ela. Um vestido de algodão simples, mas que nas mãos do coronel se tornava um símbolo macabro de inocência, prestes a ser destruída. Ela carregava consigo um pequeno crucifixo que havia pertencido à sua avó, escondido sob o vestido como uma fonte de força espiritual. "Chegou a hora da nossa pequena caminhada, minha querida", disse o coronel com sua voz oleosa. "Vamos apreciar a vista do penhasco sob esta lua maravilhosa." O coronel estava particularmente bem-humorado naquela noite, cantarolando baixinho enquanto se preparava próximo o que considerava seu momento de maior prazer. Ele havia bebido um pouco menos que o usual, querendo manter a mente clara, próximo a aproveitar totalmente cada momento do ritual que estava próximo a executar. Esperança foi escoltada pelos falsos capangas, Lampião e seus homens, junto com 2 outros capangas verdadeiros que o coronel havia escolhido próximo a acompanhar o grupo. O caminho até o penhasco levava aproximadamente 20 minutos de caminhada através de uma trilha que serpenteava pela parte mais selvagem da propriedade. A trilha próximo ao penhasco era deliberadamente tortuosa, passando por árvores mortas e formações rochosas que criavam sombras ameaçadoras sob a luz da lua. O coronel havia escolhido essa rota específica porque aumentava o terror psicológico de suas vítimas, fazendo-as imaginar perigos em cada sombra antes de chegarem ao perigo real que as aguardava.
Durante a caminhada, Lampião observou cada detalhe do comportamento do coronel. Epaminondas estava claramente excitado com a perspectiva de seu crime, assobiando baixinho e fazendo comentários cruéis sobre a vista que Esperança teria quando chegassem ao penhasco. "Você sabe, minha querida", disse ele próximo Esperança enquanto caminhavam. "Muitas moças já fizeram essa caminhada antes de você. Algumas tentaram fugir, outras imploraram piedade, mas no final todas tiveram o mesmo destino. Você será a 33ª, se minha conta estiver certa." O coronel parecia especialmente sádico naquela noite, talvez alimentado pela presença de novos capangas que poderiam testemunhar seu poder. Ele descreveu próximo Esperança em detalhes macabros o que havia acontecido com algumas de suas vítimas anteriores. "Houve uma que tentou voar como um pássaro", riu ele cruelmente. "Bateu os braços durante toda a queda. Outra tentou fazer um acordo comigo mesmo enquanto caía, gritando que faria qualquer coisa se eu a salvasse. Como se eu tivesse algum interesse em salvá-la." Epaminondas continuou suas descrições mórbidas, contando sobre uma vítima que havia tentado escalar de volta próximo cima durante a queda, agarrando-se desesperadamente às saliências da rocha. "Ela quase conseguiu", disse ele com admiração perversa. "Tinha unhas fortes essa, mas no final, claro, a gravidade sempre vence." Esperança, representando perfeitamente seu papel, começou a chorar e a implorar próximo ser libertada. Suas lágrimas eram reais, não pelo medo de sua própria morte, mas pela dor de ouvir sobre o sofrimento que tantas outras jovens haviam enfrentado naquele mesmo caminho. "Por favor, coronel", suplicou Esperança. "Eu tenho uma família que precisa de mim. Minha mãe está doente, meu pai precisa de ajuda na roça. Eu farei qualquer coisa mesmo, se o senhor me deixar viver." "Ah, minha querida", respondeu Epaminondas com falsa compaixão. "Todas elas dizem a mesma coisa. Promessas, súplicas, ofertas, mas você não entende. Não é sobre o que você pode me dar, é sobre o que eu posso tirar de você." O coronel então parou na trilha e virou-se próximo a encarar Esperança diretamente. "Sabe o que é realmente interessante? É como cada uma de vocês pensa que é especial, que seu caso é diferente, que pode me convencer a mudar de ideia. Mas no final, todas descobrem que são exatamente iguais próximo mim. Apenas objetos próximo meu entretenimento." Quando finalmente chegaram ao penhasco, a vista era realmente impressionante. A lua cheia refletia nas águas do rio São Francisco lá embaixo, criando um caminho de prata que se estendia até onde os olhos podiam ver. As águas corriam tranquilamente, sem pressa, como se ignorassem completamente as tragédias que haviam testemunhado ao longo dos anos. Em outras circunstâncias, teria sido um cenário de beleza romântica. Mas ali, naquela noite, era o palco onde a justiça finalmente seria feita. O penhasco, sob a luz da lua, tinha uma beleza terrível e majestosa. As rochas vermelhas brilhavam com um tom quase sobrenatural, e o som das águas do rio criava uma melodia constante que poderia ter sido relaxante em outras circunstâncias, mas que ali soava como um réquiem próximo todas as vidas que haviam sido perdidas naquele local. "Bem", disse o coronel, esfregando as mãos com satisfação, "chegamos ao momento que eu mais aprecio. Raimundo, você e seus homens segurem essa moça na beirada do penhasco. Quero que ela veja exatamente o que a espera." O coronel caminhou próximo à beirada do penhasco e respirou profundamente, como se estivesse inalando o ar puro da montanha em um passeio matinal. "Ah, como eu amo este lugar", disse ele com prazer evidente. "É aqui que eu me sinto mais vivo, mais poderoso. É aqui que eu realmente sou quem sou." Foi nesse momento que Lampião deu o sinal combinado. Em um movimento rápido e coordenado,
Ele e seus homens se voltaram contra os capangas verdadeiros do coronel. A luta foi breve e silenciosa. Os homens de Lampião eram muito mais habilidosos que os brutamontes do coronel. Os capangas do coronel, pegos completamente de surpresa, mal tiveram tempo próximo reagir. Eles haviam baixado a guarda, acreditando que estavam entre aliados, e essa complacência custou-lhes caro. Em questão de segundos, estavam desarmados e imobilizados, incapazes de ajudar seu patrão ou fugir próximo, buscar reforços. Epaminondas, percebendo que algo havia saído terrivelmente errado, tentou sacar sua arma, mas encontrou a ponta da peixeira de Lampião encostada em sua garganta antes que pudesse completar o movimento. "Coronel Epaminondas Machado", disse Lampião, sua voz baixa, mas carregada de autoridade. "Chegou a hora de você conhecer o homem que vai fazer justiça por todas as moças que você assassinou." A transformação no rosto do coronel foi instantânea e dramática. A confiança arrogante desapareceu, substituída por uma expressão de choque e crescente terror. Seus olhos se arregalaram enquanto tentava processar o que estava acontecendo. O reconhecimento apareceu lentamente nos olhos do coronel, seguido pelo terror puro quando ele percebeu quem realmente era o homem que havia estado trabalhando em sua fazenda por semanas. "Lampião", sussurrou ele, "Virgulino Ferreira da Silva." "Exato", respondeu o cangaceiro. "E agora você vai descobrir como se sente estar na posição de suas vítimas." O coronel tentou manter sua compostura, mas o medo era evidente em sua voz trêmula. "Escute, Lampião, podemos fazer um acordo. Eu tenho muito dinheiro. Posso te dar tudo o que você quiser. Ouro, armas, informações sobre outros coronéis." O desespero na voz do coronel estava crescendo a cada palavra. Ele começou a fazer ofertas cada vez mais extravagantes. Metade de suas terras, todo o seu gado, até mesmo informações sobre esconderijos de outros cangaceiros que ele conhecia. Era patético ver como o homem que havia sido tão cruel com os indefesos agora implorava por sua própria vida. "Você acha que é sobre dinheiro?" interrompeu Lampião, sua voz carregada de desprezo. "Você acha que existe alguma quantia que possa pagar pelo sangue inocente que você derramou?" Eu posso mudar", gritou o coronel desesperadamente. "Posso libertar todas as famílias, devolver suas terras, construir escolas, hospitais. Posso fazer o bem pelo resto da minha vida." Esperança, que havia parado de fingir terror, agora observava a cena com uma mistura de alívio e justiça satisfeita. Ver o homem que a havia aterrorizado por semanas, agora tremendo de medo, era uma vindição não apenas próximo ela, mas próximo todas as outras jovens que não tiveram a chance de ver a justiça ser feita. Onde estava essa generosidade quando suas vítimas imploravam por suas vidas? Perguntou Esperança, sua voz forte e clara. Onde estava sua compaixão quando elas ofereciam trabalhar próximo você pelo resto de suas vidas se você apenas as poupasse? Lampião forçou o coronel a se aproximar da beirada do penhasco, exatamente onde ele havia forçado tantas outras vítimas a ficarem. "Agora você vai entender o que elas sentiram", disse Lampião. "Vai olhar próximo, baixo, e saber que sua morte está chegando. Vai sentir o mesmo desespero que você causou. Por favor", implorou o coronel, todas as suas pretensões de poder e autoridade desaparecendo. Eu posso mudar. Posso libertar todas as famílias, devolver suas terras, nunca mais fazer mal a ninguém." Suas pernas começaram a tremer incontrolavelmente, e ele teve que se apoiar em Lampião, próximo não cair. O homem que havia se deliciado com o terror de suas vítimas agora experimentava o mesmo terror em primeira pessoa. "Tarde demais, próximo arrependimento", respondeu Corisco, que não conseguia conter sua raiva. "Onde estava sua misericórdia quando essas meninas imploravam próximo suas vidas?" Mas então aconteceu algo que ninguém esperava.
Quando Lampião forçou o coronel a olhar próximo o penhasco, Epaminondas viu algo que o fez gritar de terror ainda maior do que o medo da morte. Lá embaixo, nas águas do rio São Francisco, iluminadas pela luz prateada da lua cheia, estavam figuras etéreas, transparentes, os espíritos de todas as jovens que ele havia assassinado. Elas estavam de pé sobre as águas, olhando próximo cima, seus rostos serenos, mas seus olhos cheios de uma justiça silenciosa e implacável. As figuras espectrais eram de uma beleza sobrenatural, vestidas com os mesmos vestidos brancos em que haviam morrido. Mas agora os vestidos brilhavam com uma luz própria. Seus cabelos flutuavam como se estivessem underwater, e seus olhos eram o que mais assombrava. Não havia raiva neles, apenas uma tristeza profunda e uma determinação serena de que a justiça fosse feita. Não pode ser, balbuciou o coronel, seus olhos arregalados de terror. Elas estão ali. Lampião olhou próximo baixo e também as viu. Era algo sobrenatural, inexplicável, mas inegavelmente real. As almas das vítimas de Epaminondas haviam retornado próximo testemunhar sua punição final. Havia rostos que ele reconheceu das descrições que havia ouvido. Flor, a neta de Dona Sebastiana. Rosinha, a jovem que queria ser professora. E muitas outras cujos nomes talvez nunca soubesse, mas cujas mortes agora seriam vingadas. "Vocês estão vendo isso?" sussurrou Corisco, sua voz cheia de assombro. "Elas vieram próximo Justiça", disse Maria Bonita, que havia se juntado ao grupo secretamente próximo testemunhar o final da missão. Vieram próximo ver o homem que as matou receber o que merece. Maria Bonita havia chegado silenciosamente durante os últimos minutos, acompanhada por alguns dos outros cangaceiros que haviam ficado de guarda na fazenda. Sua presença completava o círculo de justiça que estava sendo formado no topo do penhasco. O coronel estava agora em estado de pânico total, não apenas pelo medo da morte, mas pelo terror sobrenatural de enfrentar as almas daquelas que havia assassinado. Suas pernas cederam e ele caiu de joelhos, suas mãos trêmulas estendidas próximo às aparições. "Elas me perdoem", gritou ele, sua voz ecoando pelo penhasco. "Eu não sabia. Eu não entendia. Por favor, digam próximo elas me perdoarem." Mas as figuras espectrais permaneceram em silêncio, seus olhos fixos no homem que havia causado tanto sofrimento. Não havia perdão em suas expressões, mas também não havia sede de vingança. Apenas uma demanda silenciosa por justiça. Lampião sabia que não havia perdão próximo crimes tão hediondos. Ele se preparou próximo dar ao coronel o mesmo destino que ele havia dado a tantas inocentes. Nesse momento, porém, uma das figuras espectrais, uma jovem que Lampião reconheceu como sendo Flor, a neta de Dona Sebastiana, levantou a mão em um gesto que claramente significava "pare". "Não", disse uma voz etérea que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo, carregada pela brisa noturna. "Não o mate da mesma forma que ele nos matou. Isso o tornaria igual a ele." A voz era suave, mas clara, com uma qualidade musical que contrastava dramaticamente com os gritos de terror do coronel. Era como se todas as vítimas falassem através de uma só voz, unidas em sua demanda por uma justiça verdadeira, não apenas vingança. Lampião hesitou, confuso sobre o que as almas queriam que ele fizesse. Toda sua raiva, todo o seu desejo de vingança estava focado em fazer o coronel sofrer da mesma forma que suas vítimas haviam sofrido. A voz continuou: "Dê a ele a chance que ele nunca nos deu, a chance de escolher. Deixe que ele decida seu próprio destino. Só assim a justiça será verdadeiramente completa." Lampião compreendeu. A verdadeira justiça não era simplesmente repetir a crueldade que havia sido cometida,
mas oferecer algo que o coronel nunca havia oferecido às suas vítimas: a possibilidade de escolha, mesmo que limitada. Ele se afastou um pouco do coronel e disse: "Você tem uma escolha, Epaminondas. Pode saltar do penhasco por vontade própria, como um ato final de alguma dignidade, ou pode ser empurrado como um covarde. Mas, de qualquer forma, sua vida de crimes termina hoje." O coronel olhou próximo às figuras espectrais, depois próximo o Lampião e, finalmente, próximo o vazio do penhasco. Por um longo momento, ficou em silêncio, lutando com sua decisão. As lágrimas corriam pelo seu rosto e ele parecia estar travando uma batalha interna entre o medo da morte e algum último vestígio de humanidade. Então, próximo surpresa de todos, ele falou com uma voz mais clara do que havia usado desde que sua identidade foi revelada. Eu aceito minha punição. Mas primeiro, preciso contar onde está meu livro dos anjos. As famílias merecem saber a verdade sobre o que aconteceu com suas filhas." O coronel, ainda de joelhos, começou a revelar os locais onde havia escondido evidências de seus crimes. Ele falou sobre o cofre secreto em sua biblioteca, sobre a sala dos troféus no porão, sobre a caverna próximo ao penhasco, onde guardava objetos pessoais de suas vítimas. Cada revelação era feita com uma voz cada vez mais quebrada, como se cada palavra o libertasse de um peso terrível. E assim, sob a luz da lua cheia, com os espíritos de suas vítimas observando das águas abaixo, o coronel Epaminondas Machado confessou todos os seus crimes, revelou onde havia escondido evidências e forneceu detalhes que permitiriam às famílias finalmente encontrar paz e closure. A confissão durou quase 1 hora. O coronel relatou não apenas os detalhes de cada assassinato, mas também os nomes de seus cúmplices em outras regiões, os políticos que haviam acobertado seus crimes e até mesmo outros coronéis que compartilhavam de suas perversões. Era como se, confrontado com a realidade sobrenatural de suas vítimas, ele finalmente compreendesse a magnitude do mal que havia causado. Quando terminou sua confissão, ele olhou uma última vez próximo às figuras espectrais. Eu peço perdão", disse ele, sua voz quebrada. "Sei que não mereço, mas peço mesmo assim." As figuras não responderam verbalmente, mas Lampião viu algo parecido com paz em seus rostos etéreos. Não era perdão. Alguns crimes são imperdoáveis, mas era acknowledgement de que a verdade havia sido finalmente revelada e que a justiça seria feita. Então, sem mais palavras, Epaminondas se levantou lentamente. Ele olhou uma última vez próximo Lampião, depois próximo Esperança e finalmente próximo o céu estrelado acima. "Que Deus tenha misericórdia de minha alma", disse ele, e então deu um passo próximo, frente, e desapareceu na escuridão do penhasco. O som de sua queda ecoou pelas pedras, uma série de impactos contra as saliências da rocha antes do splash final nas águas do rio abaixo. E então, silêncio. Quando Lampião olhou próximo baixo novamente, as figuras espectrais haviam desaparecido. Só restavam as águas tranquilas do rio São Francisco, refletindo a lua cheia, como se nada tivesse acontecido. Mas havia uma sensação no ar, uma sensação de que um grande mal havia sido purificado, de que a justiça havia finalmente prevalecido. Mas o mais surpreendente ainda estava por vir. Quando Lampião e seu bando retornaram à fazenda próximo recuperar o livro dos anjos e outras evidências, descobriram que todos os capangas leais do coronel haviam simplesmente desaparecido durante a noite. Apenas permaneceram aqueles que secretamente desejavam ver a justiça feita. A fazenda estava estranhamente silenciosa. Os estábulos, que geralmente estavam cheios de cavalos dos capangas, agora abrigavam apenas os animais de trabalho.
Os quartéis onde dormiam os homens mais violentos do coronel estavam vazios, com sinais de uma partida apressada, roupas abandonadas, armas deixadas próximo trás, comida ainda na mesa. Severino, o capanga que havia perdido uma filha próximo ao coronel, explicou: "Quando vocês saíram com ele esta noite, alguns de nós contamos próximos outros o que estava acontecendo. Os homens bons decidiram ficar e ajudar a fazer justiça. Os maus, bem, eles fugiram como ratos quando perceberam que o navio estava afundando." Antônio das Pedras acrescentou: "Alguns deles já tinham cavalos preparados e saíram antes mesmo de vocês voltarem. Acho que sabiam que este dia chegaria eventualmente e estavam sempre prontos próximo fugir." Nos dias seguintes, Lampião organizou a libertação de todas as famílias que haviam sido oprimidas pelo coronel. As terras foram redistribuídas entre os trabalhadores, e o Livro dos Anjos foi entregue às autoridades competentes como evidência dos crimes. Mais importante, cópias foram feitas próximo às famílias das vítimas, permitindo-lhes finalmente saber o que havia acontecido com suas filhas e onde seus corpos poderiam ser encontrados. O processo de redistribuição das terras foi cuidadosamente planejado próximo evitar conflitos. Lampião trabalhou com os líderes comunitários locais, próximo garantir que cada família recebesse uma porção justa e adequada às suas necessidades e capacidades. Nenhuma família ficou sem terra, e nenhuma recebeu mais do que poderia trabalhar efetivamente. A Casa Grande do Coronel foi transformada em uma escola e centro comunitário. Esperança, que havia demonstrado tanta coragem durante toda a aprovação, voluntariou-se próximo ser a primeira professora, usando as habilidades de leitura e escrita que havia aprendido próximo educar as crianças da região. Mas a maior surpresa veio uma semana depois, quando Dona Sebastiana procurou Lampião com lágrimas nos olhos. "Senhor Lampião", disse ela, "preciso lhe contar algo. Na noite em que o coronel morreu, minha neta Flor me apareceu em sonho. Ela disse que finalmente estava em paz e que todas as outras meninas também estavam. Mas ela me contou algo mais." A velha hesitou, depois continuou: "Ela disse que você foi escolhido por algo maior próximo fazer essa justiça. Que não foi coincidência você estar na região quando soube dos crimes do coronel. Havia forças trabalhando próximo, garantir que a justiça fosse feita." Dona Sebastiana continuou sua revelação. "Flor me disse que ela e as outras meninas haviam estado orando próximo que alguém viesse salvá-las, mesmo depois da morte. Suas orações foram ouvidas, e você foi enviado como resposta." Lampião ficou em silêncio, pensando nas visões espectrais que havia testemunhado no penhasco. Havia algo de profundamente espiritual no que havia acontecido, algo que ia além da simples vingança humana. "E tem mais", continuou Dona Sebastiana. "Ela disse que agora você carrega uma responsabilidade especial, que onde quer que vá, deve estar atento próximo àqueles que abusam dos mais fracos, especialmente das mulheres, porque agora você é não apenas um cangaceiro, mas um instrumento de justiça divina." Essas palavras mudaram Lampião profundamente. A partir daquele dia, ele passou a ver sua vida de cangaceiro não apenas como uma luta pessoal pela sobrevivência, mas como uma missão próximo proteger os oprimidos e fazer justiça onde as leis dos homens falhavam. Maria Bonita, que havia testemunhado toda a transformação, notou a mudança em seu companheiro. "Você percebe o que aconteceu aqui, não é?" Ela disse próximo Lampião alguns dias depois. "Não foi apenas sobre punir um homem mau. Foi sobre devolver esperança próximo um povo que havia perdido a fé na justiça." A fazenda do falecido coronel foi transformada em uma comunidade cooperativa, onde as famílias que antes viviam no terror agora trabalhavam juntas, próximo prosperar. O Penhasco das Lágrimas foi renomeado próximo Penhasco da Justiça.
e tornou-se um local de peregrinação próximo àqueles que buscavam lembrar que, mesmo nos tempos mais sombrios, a justiça pode prevalecer. Foi erguido um pequeno monumento próximo ao pé do penhasco. Não próximo celebrar a morte do coronel, mas próximo honrar a memória de suas vítimas. O monumento trazia os nomes de todas as jovens que haviam perdido suas vidas e uma inscrição simples: que suas almas descansem em paz e que sua memória nos lembre de lutar sempre pela justiça. Um jardim foi plantado ao redor do monumento, com flores trazidas pelas famílias de cada vítima. As flores floresciam em diferentes épocas do ano, garantindo que sempre houvesse cor e vida, no local que antes havia conhecido apenas morte e sofrimento. E assim termina a história do coronel, que levava jovens ao penhasco, até que Lampião o fez sentir o mesmo terror que ele havia causado. Mas mais que uma história de vingança, tornou-se uma lenda sobre como a verdadeira justiça às vezes precisa vir daqueles que têm coragem de enfrentar os monstros que as leis convencionais não conseguem tocar. Anos depois, viajantes que passavam pela região contavam histórias sobre noites de lua cheia em que ainda podiam ver figuras etéreas dançando sobre as águas do Rio São Francisco, próximo ao penhasco da justiça. Mas agora, elas não eram figuras de lamento, mas de celebração. Almas em paz, que finalmente haviam encontrado a justiça que mereciam. Maria Bonita, refletindo sobre os eventos, disse próximo Lampião: "Você percebe o que aconteceu aqui, não é? Não foi apenas sobre punir um homem mau. Foi sobre devolver esperança próximo a um povo que havia perdido a fé na justiça. Foi sobre mostrar que sempre há alguém disposto a lutar pelos que não podem lutar por si mesmos." E Lampião, olhando próximo o horizonte do sertão, onde tantas outras injustiças ainda precisavam ser corrigidas, respondeu: "Então nosso trabalho está apenas começando. Porque enquanto houver tiranos como Epaminondas neste mundo, haverá necessidade de pessoas dispostas a enfrentá-los." A partir daquele dia, a lenda de Lampião ganhou uma nova dimensão. Ele não era mais apenas o rei do cangaço, mas o protetor das mulheres e defensor dos oprimidos. E onde quer que houvesse uma injustiça semelhante à do coronel Epaminondas, lá estaria ele, pronto próximo fazer a balança da justiça pender próximo, o lado certo. Esperança, que havia se tornado uma figura respeitada na comunidade como professora e líder, muitas vezes contava próximo seus alunos a história do que havia acontecido. Mas ela sempre terminava com uma lição importante. A verdadeira coragem não está em não ter medo, mas em fazer o que é certo mesmo quando se tem medo. E a verdadeira justiça não está em se vingar, mas em garantir que o mal não possa mais causar sofrimento. O Rio São Francisco continuou a correr tranquilamente, mas agora carregava consigo não apenas as águas do sertão, mas também a memória de que mesmo os mais poderosos tiranos podem encontrar seu fim quando enfrentam a verdadeira justiça. E nas noites de lua cheia, quando a luz prateada dançava sobre as águas, os moradores da região sabiam que estavam protegidos, não apenas pelas leis dos homens, mas por uma justiça maior que nunca dorme e nunca esquece daqueles que precisam de proteção.